Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Espírita do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Aproveite para divulgar junto aos grupos dos seus amigos, nas suas redes sociais. Não só divulgar o trabalho do Evangelho Consolador do Cristo, que esta Casa Bendita nos oferece, bem como acesse o Facebook, o Instagram e o próprio YouTube do Frei Anselmo. Vocês vão encontrar palestras, vocês vão encontrar orientações que são fundamentais para a nossa jornada evolutiva, o nosso aprendizado. Ajude-nos a divulgar não só o trabalho existencial e o trabalho evangélico desta Casa Bendita, mas todos nós estamos levando o Evangelho de Jesus a todos os corações. Bendito seja Deus, nosso Pai, que em sua misericórdia infinita nos reúne no amor do Cristo. E hoje nós vamos falar do livro Vinha de Luz, ditado por Emmanuel numa psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde na lição 50 ele diz, para o alvo. E ele diz, prossigo para o alvo. O versículo é retirado da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, o versículo 14. E onde o prossigo para o alvo tem a ver com a nossa existência e com a nossa jornada. Paulo de Tarso, cidadão romano, aquele que estava sendo preparado por Gamaliel para vir a ser o presidente, o dirigente máximo do Sinédrio. Paulo de Tarso, de uma cultura inconfundível, o poder de cidadão romano que lhe conhecia, mas acima de tudo, um grande conhecedor da lei mosaica, um grande conhecedor dos ensinamentos de Moisés, tão úteis, tão necessários e fundamental dentro do judaísmo. Convocado pelo Cristo às portas de Damasco, quando então ali estava perseguindo e buscando Ananias, o grande servo do Senhor, a quem Saulo de Tarso apregoava e imputava a culpa pela conversão de até então a sua noiva Abigail. Saulo de Tarso. O que é que ele diz? Ali, chamado pelo Cristo, ele próprio indaga ao mestre querido: Senhor, que queres que eu faça? E a partir daquele momento, Saulo esquece a sua autoridade, esquece o seu conhecimento, esquece os seus vícios, a autoridade e o poder. Não abre mão dos seus conhecimentos porque eles serão úteis e o conhecimento é uma dádiva divina. É o bem mais precioso que nós temos depois da vida e do livre-arbítrio. A partir do momento em que é convocado pelo Senhor, Paulo então prossegue firme, confiante e esperançoso a sua tarefa de edificar o Evangelho de Jesus em todos os corações. Ele próprio passa a sofrer na própria pele os castigos que ele imputava a todos aqueles a quem ele encontrava em seu caminho na busca do poder e da autoridade. Convertido, sai das cidades e vá ele viver então de tecelão, ganhando o pão com o próprio suor do seu rosto. Trabalha incansavelmente, adquire a humildade, a simplicidade, retornando à sua origem. Socorre os necessitados, leva luz a todos os necessitados, trabalhando incansavelmente na busca de levar o Evangelho de Jesus a todos aqueles que o buscavam.
Sim, ele não abre, não pode esquecer o seu passado. Não tem como esquecer o seu pretérito, as suas falhas, as suas imperfeições e os seus erros. Mas ele prossegue com confiança e com fé, na certeza de que, se derramou lágrimas, agora vai fazer brotar os sorrisos e a gratidão. Se ele impôs castigos, agora ele próprio está sendo castigado, para poder mostrar a verdade que liberta, o Evangelho de Jesus. Prossegue incansavelmente. Apresenta Jesus aos pagãos, apresenta Jesus aos gentios, trabalha incansavelmente para que possam o misticismo, as crendices, os sacrifícios, que tudo isso possa ser espiritualizado. Paulo faz da caridade a sua maior missão. Passa, a partir daí, a ser conhecido como Paulo de Tarso, porque viaja, leva a palavra de Jesus a todos os cantos deste planeta bendito. Vai à Grécia e ali, junto aos gregos, ele é açoitado, é expulso, porque confronta Jesus com os deuses idólatras da Grécia. Mesmo assim não desiste. Ele sabe que ali não é o terreno fértil para que possa lançar a semente do Evangelho do Cristo. E nós, espíritas, o que nós estamos fazendo para que o Evangelho de Jesus possa chegar a todos os corações? São tempos difíceis, são tempos de transformação. É uma nova era, são novos dias, novos conceitos, porém, o amor incondicional do Mestre ainda é o mesmo e será para todo sempre. Jesus não tem preferência, Jesus não oferece privilégio, oferece a oportunidade de trabalhar e de servir. A doutrina espírita, essa doutrina consoladora e confortadora, oferece-nos a oportunidade de prosseguir sempre, de seguir adiante. Obstáculos serão vencidos, barreiras serão superadas, dificuldades nos farão crescer, porque é a lei do progresso, é a lei do trabalho, a qual todos nós estamos sujeitos. Quando nós estamos alegres, quando nós estamos felizes, quando tudo à nossa volta, os nossos entes queridos, quando tudo isso está em harmonia, em equilíbrio, muitas vezes nós até nos esquecemos de Deus. Nós angariamos para nós o mérito das conquistas, o mérito das nossas realizações. Mas a primeira contrariedade, a primeira dificuldade, lá estamos nós, pedindo o socorro, o auxílio e o amparo. Jesus convoca-nos diariamente ao trabalho evangélico. Jesus convida-nos todos os dias a sermos os trabalhadores da sua vinha, para que nós possamos prosseguir a nossa caminhada em direção à casa do Pai. Nós temos sempre guias, modelos, referências de que fora da caridade não há salvação. Mas será que basta simplesmente fazer a caridade para mostrar que nós estamos prosseguindo em direção a Deus? Será que basta nós fazer o bem ou mostrar o conhecimento do Evangelho para mostrar que nós estamos seguindo adiante? Não. O Evangelho de Jesus é um evangelho para ser estudado, é um evangelho para ser praticado no nosso dia a dia. Prosseguindo, nós vamos curando as feridas, nós vamos encontrando aqueles nossos irmãos que precisam do medicamento que é Jesus, precisam da cura que é Jesus. Mas é preciso mostrar a eles que muitas vezes
Jesus é um remédio amargo. Jesus é um remédio que precisa ali, que ele precisa ser aplicado. Vai causar um desconforto, vai causar mudanças de hábitos, mas vai trazer a cura. Jesus é a cura de todas as doenças. Porém, é preciso fazer a tão falada e conhecida reforma íntima. Não basta apenas combater o efeito, é preciso eliminar a causa daquilo que nos torna doente. E essa modificação, essa transformação, ela só pode ser feita através do exemplo. Quando nós compreendemos que existem em criaturas que, assim como eles necessitam da nossa ajuda, do nosso amparo, do nosso auxílio, nós somos auxiliados e amparados todo o tempo por esses abnegados ceareiros do bem e do amor. O trabalho é incansável, o trabalho é permanente. E somente através do servir e amar, nós vamos demonstrar a nossa fé e a nossa confiança nas promessas do Cristo. Por que Saulo de Tarso, transformado em Paulo de Tarso, por que ele é tão importante para nós? Porque muitas vezes nós queremos a perfeição para servir a Jesus. Muitas vezes nós não nos encontramos em condições de servir a Jesus por sermos falhos, por não termos bens a oferecer, por não termos bens materiais, regalias ou condições para servir ao Evangelho. As melhores e mais necessárias coisas desta vida não precisam de dinheiro, não precisam de bens materiais. A caridade de um sorriso, de um cumprimento diário, de um abraço fraterno, de um esclarecimento, de uma informação útil, tudo isso nós podemos fazer. É claro que hoje vivemos em tempos de restrições devido a esse momento de pandemia que assola o nosso planeta. Mas a nossa essência é sermos seres gregários. Nós precisamos viver em comunidade. Nós precisamos viver em sociedade. E a doutrina dos Espíritos nos mostra exatamente esta condição. Nós, enquanto estamos prosseguindo a nossa caminhada, enquanto estamos caminhando em direção à casa do Pai, nós vamos encontrando em nosso caminho, sim, irmãos, companheiros de luta que vão nos ajudar. Aqueles a quem hoje nós socorremos poderá ser aqueles a quem nos auxiliarão amanhã. Aquele a quem hoje nós saciamos a sede, aquele a quem hoje nós estamos ali saciando a fome, será a mão amiga que virá nos socorrer amanhã. É preciso despir de todo orgulho, de todo egoísmo, de toda cupidez para poder servir ao Evangelho. Nós só prosseguimos em direção a Jesus quando aprendermos que o amor cobre uma multidão de erros. Esse homem velho que existe em cada um de nós, esta criatura que é a base do que hoje nós somos, o nosso aprendizado, o nosso conhecimento, as informações, as experiências que todos nós tivemos, as vivências pelas quais nós passamos, somos influenciados e influenciamos o tempo todo. Mas o Evangelho é o mesmo. O Evangelho é amor. A essência do Evangelho é o bem. A transformação do mundo através da humanidade é uma transformação moral. Por isso nós prosseguimos adiante. Por isso Paulo de Tarso nos ensina o quão é importante conhecer o Evangelho para a nossa transformação moral. Viver dignamente, auxiliar e socorrer. Nós precisamos descer desse pedestal. Nós precisamos descer às mesmas condições dos irmãos que se encontram à nossa volta.
Nós não somos melhores do que ninguém. Não somos piores também. Se somos todos iguais, criados à imagem e semelhança de Deus, é porque nós aqui estamos para socorrer, para auxiliar e para amparar. E enquanto caminhamos, enquanto prosseguimos a nossa caminhada em direção à casa do Pai, nós vamos juntando, nós vamos auxiliando, nós vamos aproveitando todas as oportunidades de trabalhar e de servir. E Jesus é nosso guia, Jesus é nosso modelo, Jesus é o pão que nos alimenta, Jesus é a fonte de água viva que sacia a nossa sede. É preciso despir as criaturas de que basta orar, de que basta nós fazermos preces e vibrações e Deus, a exemplo, como se fosse um serviçal, virá aqui atender às nossas necessidades. É como se Jesus estivesse sempre pronto para atender aos nossos caprichos e às nossas solicitações. Não, nós precisamos caminhar, nós precisamos seguir adiante, nós precisamos prosseguir a nossa transformação moral pelo amor, pelo Evangelho do Cristo. É isso que Jesus espera de cada um de nós. Se muitos de nós dizem, eu gostaria de ser como Paulo de Tarso, conhecido, aquele a quem Jesus disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, Senhor, que queres que eu faça? Sim, todos nós, Jesus nos convida todo dia, Jesus nos chama todos os dias para servir ao seu Evangelho. Só que nós não ouvimos, nós não escutamos. Mas escutar e ouvir não é a mesma coisa? Não. Quando nós ouvimos, nós estamos ouvindo com os ouvidos físicos, com os ouvidos do corpo. Quando nós escutamos com os ouvidos da alma, nós escutamos com os ouvidos do Espírito, esse chamado incondicional do Mestre. E se nós ouvirmos o chamado, será que nós estamos prontos para fazer a pergunta? Como Paulo fez, como Saulo fez? Ele falou, Senhor, que queres que eu faça? Mas ele não fugiu, ele esperou a resposta. Muitos de nós quer servir a Jesus, muitos de nós quer prosseguir adiante. Mas será que quando Jesus nos convoca, quando Jesus nos chama, será que nós queremos e esperamos pela resposta de Jesus, de levar o Evangelho a todos os corações, de prosseguir adiante dentro de uma simplicidade, de uma humildade, nos fazendo iguais ao próprio Cristo e aos nossos irmãos? É isto que esta doutrina consoladora e confortadora que ora abraçamos nos traz. A doutrina nos mostra que as nossas aflições, as dificuldades, os sofrimentos pelos quais hoje nós passamos, se não são frutos das nossas existências pretéritas, se não estão ligadas ao nosso passado, a grande maioria delas está relacionada à nossa atual existência. Muitas das nossas aflições não têm obsessores, não têm perseguidores. Somos nós mesmos, pela nossa imprudência, pela nossa negligência em não colocar em prática os ensinamentos que nós já adquirimos. A doutrina espírita, sendo uma doutrina de observação, ela não está ali centralizada. Nós não somos kardecistas, não, nós somos espíritas, nós seguimos o Evangelho de Jesus. Kardec, assim como Saulo de Tarso, ele é o instrumento. Kardec, ele codificou a doutrina que tantos ensinamentos nos traz. Ele nos trouxe a palavra dos Espíritos, as orientações, sempre sob a orientação segura do Espírito de verdade, nada mais do que o próprio Cristo.
A doutrina espírita é o consolador prometido que nos impulsiona a seguir adiante. A doutrina espírita é o combustível que nós precisamos e necessitamos para prosseguir a nossa caminhada e a nossa jornada, servindo, amando, perdoando, consolando, iluminando as trevas. Sim, nós conseguimos iluminar, seja como um vagalume, seja como a vela, seja como a lâmpada. Ainda não podemos ser o sol? Não, porque se nós nos compararmos ao Cristo, nós somos pequenas velas, mas as velas também têm a sua utilidade. E o sol que aquece e essa energia é para nós uma referência não só de luminosidade, mas principalmente a necessidade que todos os seres orgânicos e que têm vida neste planeta necessita do sol. Nós precisamos de Deus, nós precisamos de Jesus na nossa vida, na nossa existência. Prosseguir adiante é agradecer a Deus a dádiva da vida. Prosseguir adiante servindo e amando é a lei do progresso, é agradecer a Deus por todas as oportunidades que Ele nos oferece. Prosseguir adiante é seguir as orientações de Jesus, amando ao próximo como a si mesmo. É trabalhar na seara do Mestre. Nós já fomos convocados, somos os trabalhadores da vinha? Somos. Recebemos os talentos? Sim. Tem um que recebeu 2, outros recebeu 5. Sim, nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para servir, nós estamos aqui caminhando em frente, compreendendo o verdadeiro significado, a plenitude da vida, a plenitude da nossa existência. Deus nos criou simples e ignorantes, mas à sua imagem e semelhança. Sendo Deus a justiça, sendo Deus a bondade, sendo Deus o amor, nós somos filhos do amor, nós somos filhos da justiça, nós somos filhos da misericórdia, nós somos filhos da caridade. Nós temos inatos em nós todas essas virtudes, todos esses dons. Precisamos oferecer o campo fértil, devemos todos nós ofertar a oportunidade da semente do amor, da semente da caridade, que ela possa germinar, que ela possa crescer, que ela possa frutificar e que nós possamos trabalhar sempre em benefício dos nossos irmãos e da nossa evolução espiritual. Que nós possamos verdadeiramente prosseguir em direção à casa do Pai, sendo instrumentos úteis e ferramentas a serviço do bem e a serviço do amor. Onde estivermos e com quem estivermos, que se manifeste o Cristo que já vive em cada um de nós. E que o Deus que existe em nós, essa centelha divina que nos identifica como filhos do Altíssimo, como filhos do Criador, que essa centelha divina possa despertar na consciência e no coração dos nossos irmãos todas essas virtudes adormecidas. Somos galhos da árvore da vida. Somos galhos da árvore que é Jesus. Árvore boa dá bons frutos. Que todos nós possamos frutificar para alimentar aos necessitados do Evangelho de Jesus. Prossigamos em frente, caríssimos e amados irmãos. E Jesus estará conosco, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.